Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Flagrado pela Polícia Rodoviária Federal com 35 quilos de maconha na BR-101, é condenado a 10 anos de prisão. Detalhes com a repórter Gabriela Halpe. A segunda Câmara Criminal do TJ confirmou sentença da comarca de Palhoça que condenou um homem flagrado com 35 quilos de maconha no bagageiro de uma caminhonete Mitsubishi na BR-101. A pena aplicada foi de 10 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. A prisão em flagrante ocorreu na tarde de 29 de julho do ano passado, após tentativa de abordagem realizada por policiais rodoviários federais em seu posto de fiscalização. O réu disse que receberia R$3 mil para levar a droga de Balneário Camboriú até Criciúma, mas omitiu a identidade da pessoa que enviou e daquela que receberia o entorpecente. Em apelação, o réu pediu a redução da pena por tráfico. Segundo a desembargadora Salete Silva Somariva, relatora da matéria, a apreensão de 35 quilos de maconha revela que as circunstâncias da ação são mais gravosas que o habitual, permitindo sejam consideradas para o fim de levar a pena a ser aplicada. A decisão foi unânime. Tribunal confirma a conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mais informações com o repórter Diego Souza. A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça confirmou sentença que homologou a conversão de união estável entre um casal homossexual em casamento. Em seu recurso contra a decisão de primeiro grau, o Ministério Público ressaltou que o 3º parágrafo do artigo 226 da Constituição Federal, que afirma que, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. No entanto, o desembargador César Abreu, relator da matéria, lembrou que o Supremo Tribunal Federal reconhece as relações homoafetivas como entidades familiares dignas da proteção do Estado. Por isso mesmo, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a resolução número 175, que veda às autoridades competentes a recusa em celebrar casamento entre pessoas do mesmo sexo, assim como a negativa de conversão de união estável em casamento. Para o magistrado, não poderia o juízo monocrático, como corretamente reconhecido, negar-se a homologar o pedido de conversão de união estável homoafetiva firmado pelos recorridos. Seu voto foi seguido de forma unânime pelos demais integrantes do órgão julgador. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina realiza neste domingo a prova objetiva seletiva do concurso público para ingresso na carreira da magistratura catarinense. Estão aptos a realizar a prova 5.488 candidatos, cujas inscrições foram deferidas. A etapa ocorrerá na capital em 3 locais: na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus Trindade, na Unisul Centro, na Rua Trajano, e Faculdades Borges de Mendonça, no centro, na Rua Santos Dumont. Os portões serão abertos às 8 horas e o ingresso se dará até às 8h30. Os candidatos terão no máximo 5 horas para realizar a prova. O concurso destina-se ao provimento de 5 cargos de juiz substituto e formação de cadastro de reserva. Estão reservados 5% das vagas aos candidatos com deficiência e outros 20% aos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos. O prazo de validade do concurso é de 2 anos, prorrogável a critério do órgão especial, uma única vez por igual período. Município indenizará a servidora de cidade vizinha por erro em portal da transparência. Mais informações com a repórter Gabriela Halpe. O município do Planalto Norte do estado terá de indenizar servidora vinculada a outra administração da região, separados entre si por 150 quilômetros de distância, por inserir indevidamente o nome da agente no portal da transparência de sua prefeitura, acrescido da informação de que ela fora beneficiária de mais de
R$ 9.000 em diárias. Tal dado inverídico atraiu a atenção do Ministério Público e foi incluído em investigações por ele realizadas sobre malversação de recursos públicos com ampla divulgação nos órgãos de comunicação locais. O desembargador Ronei Daniele, relator da matéria, manteve a sentença que condenou o município ao pagamento de R$ 5.000 por danos morais à servidora. A prefeitura, em sua defesa, chegou a culpar a empresa de informática responsável pela administração do portal a quem atribuiu a falha. A Câmara manteve a posição de negar tal pleito e lembrou que, se preciso, o município pode buscar ressarcimento junto ao causador do dano por meio de uma ação de regresso. A decisão foi unânime. Dono de lancha naufragada no litoral de Santa Catarina pagará multa por litigância de má-fé. Detalhes com o repórter Diego Souza. A 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça condenou por litigância de má-fé o proprietário de uma lancha que sofreu naufrágio no litoral norte do estado. O órgão julgador entendeu que ele escondeu a verdade em ação de indenização por danos morais e materiais contra uma marina, responsável pela guarda do equipamento náutico na época do acidente. O dono da embarcação, inicialmente, sustentou que sofreu perda total e cobrava R$ 105.000 para se ver ressarcido do prejuízo. Posteriormente, contudo, mudou a versão. Admitiu que recebera seguro de R$ 64.000 pelo sinistro e que vendera a lancha a terceiros por mais de R$ 25.000. Neste segundo momento, já em recurso, reforçou o pleito de ressarcimento dos gastos que teve com o resgate da lancha, no valor de R$ 3.500. Mais R$ 16.000 pela desvalorização do bem, sem contar danos morais. O desembargador Jário Fernandes Gonçalves, relator da matéria, manteve apenas o reembolso pela recuperação da lancha do fundo do mar. Ele considerou evidente a litigância de má-fé, afastou a responsabilidade da Marina pelo naufrágio, com base em investigação da Capitania dos Portos, que atestou forte intempérie marítima, assim como os danos morais e a desvalorização da embarcação. A Câmara deliberou, ao final, que o proprietário receberá R$ 3.500 pelo resgate da lancha, mas pagará 2% do valor atribuído à causa, atualizada em R$ 140.000, por litigância de má-fé. A decisão foi unânime. A Academia Judicial já está com inscrições abertas em seu endereço eletrônico para as 40 vagas do curso presencial Oficina de Parentalidade em Joinville. Esta edição, que tem como pré-requisitos os cursos de competência da mediação judicial, com estágio supervisionado realizado e mediação em competência familiar, contempla servidores das seguintes comarcas: Joinville, Araquari, Balneário Pissarras, Barra Velha, Canoinhas, Garuva, Guaramirim, Itajaí, Itapoá, Itaiópolis, Mafra, Navegantes, Papanduva, Porto União, Rio Negrinho, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, Anita Garibaldi, Ascurra, Blumenau, Brusque, Gaspar, Ibirama, Indaial, Jaraguá do Sul, Pomerode, Presidente Getúlio, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Santa Cecília, Taió, Timbó, Trombudo Central e Laguna. A capacitação de 24 horas aula a ser realizada no período de 7 a 9 de junho em Joinville objetiva facilitar a comunicação entre o Poder Judiciário e seus usuários e favorecer a possibilidade de escolha de um método adequado de resolução de disputas. As inscrições seguem até o dia 29 de maio. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.